Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Deuteronômio, capítulo 31. Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou: Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe, e Yahvé me disse: Não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar à tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará à tua frente, conforme Yahvé te falou. Yahvé as tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og, os reis amorreus, e a terra deles, que ele reduziu a ruínas. Yahvé as entregará a vós, e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Moisés chamou então a Josué e, em presença de todo Israel, disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurara dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Yahvé irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Moisés escreveu então esta lei e deu-a aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou-lhes: no fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier apresentar-se diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel. Reúne o povo, os homens e as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer a Yahvé vosso Deus, e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. E seus filhos, que ainda não sabem, ouvirão e aprenderão a temer a Yahvé vosso Deus todos os dias em que viverdes sobre o solo do qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Yahvé disse então a Moisés: Eis que os dias da tua morte se aproximam. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. Moisés e Josué foram à tenda da reunião. Yahvé apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem se deteve à entrada da tenda. Yahvé disse então a Moisés: Eis que vais descansar com os teus pais, e este povo se levantará para se prostituir com os deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí. Naquele dia, minha cólera se inflamará contra ele, e eu os abandonarei e lhes ocultarei a minha face. Então ele será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia ele dirá: Se tais males me atingiram, não será porque meu Deus não está mais em meu meio? Sim, naquele dia eu lhes ocultarei completamente a minha face por causa de todo o mal que ele tiver feito, voltando-se para outros deuses. Devemos ensinar nossos filhos desde cedo a ter conhecimento de Deus. Eu, aos 3 anos, já comecei a ter o conhecimento de Deus, o entendimento só depois de uma certa idade. Mas é como a Bíblia fala: instrui a criança no caminho que ela deve seguir, para que depois de grande não se desviará dele. Pode até se desviar, mas num determinado momento voltará. E Deus chama Moisés e fala: Este povo se corromperá, este povo me abandonará, este povo seguirá deuses que não são deuses, e eu castigarei conforme tudo que tenho dito. As nossas vidas, o mundo, cada país, tudo em aflição, porque não conhecem, não se apegam ao verdadeiro Deus. E agora escrevei esse cântico para vós.
Ensina-o aos israelitas, coloca-o em sua boca, para que ele seja um instrumento a meu favor contra os israelitas. Quando eu o tiver introduzido no solo onde mana leite e mel, que, sob juramento, prometi dar a seus pais, ele comerá e ficará saciado. Engordará e se voltará para outros deuses e os servirá, desprezando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e adversidades o tiverem atingido, este cântico deporá contra ele como testemunha, porque não será esquecido nos lábios da sua descendência. Com efeito, sei o desígnio que ele está formando hoje, antes mesmo que eu o introduza na terra que prometi. E naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos israelitas. Ordenou então a Josué, filho de Num: "Sê forte e corajoso, pois tu introduzirás os israelitas na terra que eu lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo." Quando acabou de escrever num livro esta lei até o fim, Moisés ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança de Yahvé: "Tomai este livro da lei e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé vosso Deus. Ele estará ali como um testemunho contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo convosco, sois rebeldes a Yahvé, quanto mais após a minha morte. Reuni junto a mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos escribas, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles, pois eu sei que após a minha morte irei vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então o mal vos sobrevirá no futuro, por terdes praticado o que é mal aos olhos de Yahvé, irritando-o com as obras das vossas mãos." A seguir, aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel, Moisés proclamou integralmente as palavras deste cântico. Capítulo 32. Dá ouvidos, ó céu, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva minha doutrina. Minha palavra se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre a relva que viceja, e aguaceiro sobre a grama verdejante. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha e sua obra é perfeita, pois toda a sua conduta é o direito. É Deus verdadeiro e sem injustiça. Ele é a justiça e a retidão. Corromperam-se os que sem tara ele gerou, geração depravada e pervertida. É isto que devolveis a Yahvé, povo idiota e sem sabedoria. Não é ele teu pai, teu criador, ele próprio te fez e te firmou. Recorda os dias que se foram, repassa gerações e gerações. Pergunta ao teu pai e ele contará. Interroga os anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Arão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Ele o achou numa terra do deserto, num vazio solitário e ululante. Cercou-o, cuidou dele e guardou-o com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos, como a águia que vela por seu ninho e revoa por cima dos filhotes. Ele o tomou, estendendo as suas asas, e o carregou em cima de suas penas. O único a conduzi-lo foi Yahvé. Nenhum deus estrangeiro o acompanhou. Fê-lo cavalgar sobre as alturas da terra e alimentou-o com produtos do campo. Fê-lo sugar mel de um rochedo e óleo de uma dura pedreira, coalhada de vaca e leite de ovelha, com gordura de carneiros e cordeiros, e manadas de Bazã e cabritos com a gordura da polpa do trigo e o sangue da uva que bebes fermentado. Jacó comeu e saciou-se. Jesurum engordou e deu coices. Ficaste gordo, robusto, corpulento.
Rejeitou o Deus que o fizera, desprezou sua rocha salvadora. Provocaram seu ciúme com estranhos e com abominações o deixaram enfurecido. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos, recentemente chegados e que vossos pais nunca haviam temido. Desprezas a rocha que te deu a luz, esqueces o Deus que te gerou. Yahvé viu isso e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas, e disse: Vou ocultar-lhes o meu rosto e ver qual será o seu futuro, pois são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Provocaram meu ciúme com um Deus falso e me irritaram com seus ídolos vazios, pois vou provocar seu ciúme com um povo falso, vou irritá-los com uma nação idiota. Sim, o fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até o mais fundo do Sheol. Vai devorar a terra e seus produtos e abrasar o alicerce das montanhas. Vou lançar males sobre eles e contra eles esgotar as minhas flechas. Vão ficar enfraquecidos pela fome, corroídos por febres e pestes violentas. Porei o dente das feras contra eles, com veneno de serpentes do deserto. Fora a espada lhes tirará os filhos, e dentro o terror se instalará. Perecerão todos, o jovem e a donzela, a criança de peito e o velho encanecido. Pensei, vou reduzi-los a pó, apagar sua memória dentre os homens, mas temi a jactância do inimigo, a interpretação dos seus adversários, pois diriam: nossa mão prevaleceu, não foi Yahvé quem o fez, pois é uma nação sem juízo, neles não há discernimento. Se fossem sábios, o entenderiam, saberiam discernir o seu futuro. Como pode um homem só perseguir 1000 e dois porem em fuga a 10.000? Senão porque sua rocha os vendera e porque Yahvé os entregara. Sim, sua rocha não é como a nossa rocha, e nossos inimigos o podem atestar, pois sua vinha é vinha de Sodoma, e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas, e seus cachos são amargos. Seu vinho é um veneno de serpente, uma violenta peçonha de cobras. E ele não se abriga ele junto a mim, sigilado em meus tesouros? É minha a vingança e a represália, no dia em que seu pé escorregar. Sim, o dia da sua ruína vem chegando, seu destino futuro se aproxima, pois Yahvé fará justiça ao seu povo e terá piedade dos seus servos, ao ver que sua mão vai fraquejando e que não há mais nem livre nem escravo, ele dirá: onde estarão os seus deuses, a rocha onde buscavam seu refúgio? Não comiam a gordura dos seus sacrifícios, não bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham em pé e vos socorram, e sejam eles a vossa proteção. E agora vede bem, eu sou eu, e fora de mim não há outro Deus. Sou eu que mato e faço viver, sou eu que firo e torno a curar, e da minha mão ninguém se livra. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente, quando eu afiar minha espada fulgurante e minha mão agarrar o direito, tomarei vingança do meu adversário e retribuirei aqueles que me odeiam. Embriagarei minhas flechas com sangue, e minha espada devorará a carne, sangue dos mortos e cativos, das cabeças cabeludas do inimigo. Exultai com ele, ó céus, e adorem-no todos os filhos de Deus. Nações, exultai com seu povo, e afirmem sua força todos os anjos de Deus, porque ele vinga o sangue dos seus servos e toma vingança dos seus adversários. Ele retribui aqueles que o odeiam e purifica a terra do seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e proclamou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Moisés terminou de falar essas palavras a todo Israel e acrescentou:
Ficai atentos a todas as palavras que hoje tomo como testemunho contra vós. Vós as ordenareis aos vossos filhos, para que as observem, pondo em prática todas as palavras desta lei. Não é uma palavra inútil para vós, porque ela é a vossa vida, e é por esta palavra que prolongareis vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Nesse mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha dos Abarim, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte em que tiveres subido, e irás reunir-te aos teus, assim como o teu irmão Arão, que foi reunido ao seu povo no monte Or, pois fostes infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba-Cádiz, no deserto de Sim, não reconhecendo a minha santidade no meio dos israelitas. Por isso contemplarás a terra à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos israelitas. O cântico é claro e específico. Se afastem dos deuses estranhos que vocês não conhecem, que vocês nunca viram. Eles estão aí para enganar, roubar, matar, destruir, afastar vocês de mim, assim diz o Senhor. Então, quando Deus repreende Moisés, olha, você vê, mas você não entra, porque você não me santificou. Já expliquei. Quando Deus falou para Moisés, fere a rocha e ela dará água, está simbolizando o sacrifício de Jesus. Quando Deus falou, conversa com a rocha e ela dará água, Moisés foi e bateu, anulando então a ressurreição de Jesus. Por isso Deus ficou bravo com ele. A alma de Moisés está salva, mas ele viu e não entrou à terra que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó.